como você conheceu a Escola do Alto? Através da minha esposa. Ela que começou, ela fez o Voa Borboletas, Educação de Filhos, né? E ela falou, vai ter uma aula, assim, tudo direitinho. O que você acha? No começo, assim, sou sincero, eu resisti, porque eu tinha um cargo na igreja que eu estava. Então, para mim, estava bom. Só que dentro de mim chamou a atenção, mas eu tive uma resistência. E ela falou, vamos? Eu peguei e falei, vamos? Mas não empolgado para mim, né? E aí, quando eu vim, aí eu comecei a perceber assim que era algo que eu já tinha pedido em 2014 para Deus. Então, em 2014 eu pedi algo para Ele. E até 2018, no caso 19, quando a gente fez a Escola do Alto, eu vi que aquilo ali já era uma promessa dele para mim que estava se realizando em virtude do pedido que eu tinha feito para Ele. Né? Então, aquilo ali para mim foi um presente, vamos dizer assim, né? E aí, quando eu entendi, que eu comecei a frequentar, que eu comecei a praticar, que eu comecei a ver o que era a Escola do Alto, que eu falei, isso aqui me identificou muito, né? Então ele me trouxe muito mais desejo, assim, né? Mais amor, assim, mais um ardor no coração, assim, dizer assim, vai e faz, né? E aí eu comecei a frequentar. Então isso deu uma mudança, assim, tanto na parte interna, dentro de casa, quanto fora. Mas o meu relacionamento com Deus é que aumentou bastante. Eu entendi, né? Esse princípio, vamos dizer assim, né, da escola, a essência dela, né? O que mudou para mim assim foi a maneira de como ouvir o Espírito Santo, porque eu tinha aquele pensamento dentro de mim assim, Deus falava alguma coisa, sentia falar dentro de mim algo, é coisa da minha cabeça, mas era um flash muito rápido, né? E isso daí eu não entendia. Quando eu comecei a frequentar, que deu conta de ministrava, o Carlos ministrava e começou a ativação e tudo, aquilo se intensificou. E aí eu comecei a discernir de um pensamento da voz do Espírito Santo. Então eu comecei a ter o discernimento de conversas. Opa, isso aqui não é da minha cabeça. Por quê? Porque eu pensava, mas eu me calava. Eu ouvia e ficava quieto. Só que instantaneamente alguém do meu lado, na mesma situação, falava e agia, né, numa determinada ativação, aquilo que eu estava sentindo. E eu falei, opa, peraí, isso é coincidência, mas só que foi uma, foi duas, foi três, e a mesma coisa. E geralmente com pessoas que estavam no meu lado. Aí eu falei, não é da minha cabeça. Aí eu comecei a desenvolver. Quando eu comecei a desenvolver, eu soltei. Eu vejo assim, eu era um cara muito conservador. Tipo assim, eu acho que eu era religioso. Porque eu via só um objetivo, só a minha igreja, só o meu local. Quando eu recebi ela, eu tive uma resistência. Só que quando eu comecei a praticar, eu vi a diferença. Porque você vive aquilo que você aprende. Você põe em prática aquilo que está sendo ministrado. Né? Não é uma teoria, é prática. Então, quando você vem para uma sala de aula que você sabe assim, não sei o que vai acontecer, né? Mas aquilo começa a acontecer, você entra naquilo. Então, você entra, você emerge mesmo. É como se você mergulhasse dentro daquilo. Né? Então, ela te desenvolveu. Ela fez eu desenvolver algo que estava dentro de mim que eu não sabia que eu tinha. Então ela me fez eu viver aquilo. E hoje eu vivo. Né? Eu tenho orgulho de dizer assim, orgulho não é a palavra certa, mas eu me sinto honrado de dizer assim, eu vivo isso. Né? E isso me faz eu brilhar no olho. Porque a sensibilidade, ela vai lá na frente. Você tem a sensação mesmo, né? De que você está vivendo aquilo que você está aprendendo. E tem a prática, né? Que é o primordial, né? Não é só teoria, você desenvolve e pratica aquilo que você vem fazer. Né? É o mais gostoso, tanto sala de aula como fora dela. Né? Ouvir, né? E pôr em prática. Né? Eu vou dar um testemunho breve assim. Eu estava na rua com os colegas do meu trabalho e a gente indo para o meu trabalho normal, retornando do almoço, e Deus me mostrou um rapaz catando reciclados. E falou, vai lá, falei com ele. Na hora eu falei para meus colegas, vamos porque eu tenho que conversar com aquele rapaz. Ele disse, não, tudo bem, vamos lá que senão nós vamos se atrasar. Eu falei, beleza, se eu chegar atrasado, eu disse que eu estava na rua. E fui. E cheguei nele e falei, irmão, tudo bem? Ele, tudo. Pode levantar para mim? Eu disse, não, pegou, levantou assim com dificuldade e tal. Eu disse, olha, eu estava ali no lado, Deus pediu para vir aqui. Dizer assim para que ele, né, algumas palavras assim, falei, olha, eu te fez por cabeça, não por cauda, tudo. Eu queria orar por você, né? Você aceita? Né? Ele tirou o chapéu, não, tudo bem. E assim com uma dificuldade. Ele estava com dificuldade assim, de levantar e de ficar, ele estava meio curvo, né? E eu pus a mão nele e pus a mão nas costas dele. Quando eu pus a mão nas costas dele, ele deu uma esticada de peito. Orei, né?
E aí ele parou assim, você terminou a oração? Eu falei, terminou, aconteceu alguma coisa aqui. Eu falei, por quê? Porque eu estava com muita dor nas minhas costas, eu estava com dificuldade de respirar, dificuldade de levantar, e quando você pôs a mão em mim, na hora esquentou o local, que você pôs exatamente em cima, e cara, eu tô curado. Mas eu não orei por cura, eu não sei, mas você pôs a mão em mim e eu fiquei curado no mesmo instante. Então eu olhei assim, poxa vida, Deus me levou aquele rapaz, mas ele já tinha plano para aquele rapaz, ele só precisava de alguém para poder. E então essa sensibilidade é que me marca, e isso vem acontecendo frequentemente. E antes eu tinha uma resistência, como eu falei para você, né? Se eu ouvisse, eu não ia. E aqui eu aprendi a tirar esse receio e fazer, né? Então essa parte, esse testemunho me marcou muito, e é um testemunho para muitos isso daí, né? Que é Deus que faz, mas você é um instrumento, né?